pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agrocast da Arinos Agrícola, o primeiro podcast voltado ao mundo do agronegócio em Itaituba e região. Hoje estamos aqui com Lucas Alcântara e Cristiano Ghisoni, ele que é administrador, especialista em gestão de pessoas, está se formando agora em gestão de agronegócio e é o proprietário da Tapajós Projetos e Serviços. E o assunto deste episódio é um assunto que todos vocês, produtores, em algum momento da sua trajetória vão ter que passar, que é a regularização fundiária. Você estar regular perante aos órgãos competentes. E todos nós sabemos que são assuntos burocráticos, às vezes difíceis, são muitas etapas, muitos processos. E o Cristiano está aqui hoje, um especialista no assunto, prestador de serviço, para falar um pouquinho sobre esse tema que é fundamental para todos nós. Mas antes da gente começar, gostaria aqui de agradecer aos nossos colaboradores Nogueira, Baldan, IMEP, Semag e Micron e claro, cada um de vocês que está aí em casa, na rua, no trabalho, nos acompanhando, nos assistindo. Desde já, nosso muito obrigado. Se possível, se inscreva em nosso canal, dê um joinha e compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Lucas! Opa, Thales, é uma satisfação novamente estar participando do Agrocast, né? Bem-vindo, Cristiano, seja bem-vindo. E antes de iniciar esses temas que vamos prolongar, queria saber um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho para quem não acompanha você, para quem não conhece seu trabalho. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, na pessoa do Cisne, proprietário da Arinos Agrícola, eu gostaria de agradecer aqui. E Lucas e Thales, a trajetória é sempre assim, legal a gente relembrar os passos, né, que tivemos ao longo da vida até chegar em determinada posição. E assim, a minha família ela chegou aqui na região em 75, aqui no Pará. Meu avô veio do sul, lá de Bom Retiro, Santa Catarina, e embarcou na carreta e falou: eu vou para o Pará, que lá tem terra para a gente trabalhar. Então chegou aqui, começou a explorar, né, o imóvel na atividade agropecuária e aos poucos foi desenvolvendo ali a família e a gente sempre pelo meio, aproveitava ali as férias, né, e iria também ali aproveitar o espaço da zona rural, que é muito agradável. E contudo, né, a gente foi trabalhando, crescendo aqui na região e foi um tema que sempre eu vi a minha família enfrentar, que foi a regularização fundiária, né? Não é de hoje, a gente sabe que nossa região, nosso país, ele está em regularização, em diversos ramos e setores. E por isso, né, logo que tive a oportunidade, iniciei o trabalho nesse ramo. Perfeito, perfeito. E é legal você citar isso, que é mais um caso de famílias aí que vêm de outras regiões, acreditam no potencial da nosso Pará, da nossa região e graças a Deus vocês ficaram. Hoje a gente sabe que você, à frente do projeto, aí, tem uma propriedade ali no Trairão, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho a respeito disso, mas legal demais. E para a gente começar dentro do nosso assunto, tenta de forma simples, porque eu sei que não é fácil, é um assunto meio complexo, principalmente para muitas pessoas que ainda não dominam, não têm total conhecimento. O que é a regularização fundiária e qual é a importância desse processo, dessa regularização, de estar regular? Thales, regularização fundiária é um conjunto de medidas que visam identificar um imóvel, seja ele urbano ou rural. Regularizar significa determinar a propriedade do imóvel, certo? Então, você regularizando, você está valorizando esse imóvel, você está definindo quem é o detentor desse imóvel e você tem uma segurança jurídica em relação a ser o proprietário daquele imóvel, certo? Perfeito, perfeito. Muito legal. Lucas? Aqui na nossa região do Pará em si, sabemos que tem muitos produtores que enfrentam diversos desafios em questão de documentação de terra. Você poderia citar aí quais são esses entraves, esses principais entraves
no processo de regularização? O processo de regularização, ele não é um processo simples, né? Como eu falei anteriormente, são um conjunto, né, de demandas que você tem que atender para chegar até a regularidade do seu imóvel. Então, nesse meio, você tem que determinar a localização do imóvel, através de um georreferenciamento, você tem que determinar as áreas de sua propriedade do ponto de vista ambiental. Se este produtor ele não tem um outro imóvel em qualquer lugar do Brasil, imóvel rural nesse caso, né, titulado ou matriculado, porque isso interfere na lei de regularização fundiária, e definir se o imóvel não tem qualquer percalço ambiental, uma multa, um embargo, né, que vá atrapalhar ali. Então, além de atender todos esses requisitos, vamos colocar assim, o produtor ele tem que ir em diversos órgãos às vezes para seguir com essa regularização, acompanhar o processo. E como a gente sabe que são muitos os imóveis na região que necessitam dessa regularização, né, a demanda por regularização ela é alta, né? E os órgãos eles estão ali, de repente, até com um pouco menos de servidores do que o necessário. Acaba ficando um processo um pouco mais moroso, mas o caminho, né, em suma, seria esse, né? Fazer ali atender todas as necessidades dos órgãos em relação à lei de regularização. E Cristiano, você falou aí para nós a respeito do tempo, que às vezes pode ser demorado devido à demanda, e a gente tem acompanhado o cenário regional, pelo menos, a gente vê que é cada vez mais crescente a procura por esses serviços. Os produtores têm buscado cada vez mais por estarem atentos ao mercado e observarem a importância de estar regular, de terem as suas propriedades regularizadas, tituladas, que é o sonho de todo produtor. E você falou sobre a questão de, às vezes, essa demanda acabar gerando uma demora. Existe hoje um tempo médio durante esse processo? E para quem quer começar, qual que é o primeiro passo? Vamos lá, Thales. Tempo médio não existe, certo? Não tem nada pré-definido. Vai depender do tamanho do imóvel, da localização. Exemplo, se for um imóvel de até 4 módulos fiscais, não necessariamente precisa de vistoria. Hoje essa vistoria ela pode ser feita até por vias digitais, certo? Então, nesse caso, a tendência é que esse processo ande de maneira mais rápida, né? Por outro lado, se for um imóvel um pouco maior, aí a demanda, né, por servidores que façam a vistoria, já vão ficar aguardando, né, ali a ordem de serviço para que o servidor vistorie o imóvel, veja se o produtor está ocupando esse imóvel na atividade agropecuária, se ele não tem litígio com vizinhos, para que o INCRA possa ali expedir o título daquele imóvel e o produtor ele possa seguir com os trâmites de regularização. E para quem está buscando a regularização do imóvel, primeiro passo é verificar se esse imóvel já tem algum tipo de documento. Exemplo, comprei um imóvel, certo? Eu verifico se esse imóvel ele tem já um georreferenciamento, se ele já tem um CAR, um Cadastro Ambiental Rural, se já tem algum pedido de titulação, né, já nos órgãos de regularização, que seja o INCRA ou o INTERPA. Se não tiver nada, vamos supor que não tenha nada, comprei e fiz o contrato. Primeiro passo é fazer o georreferenciamento, para identificar a localização exata desse imóvel, quem são seus confrontantes, qual o tamanho, qual a forma desse imóvel. Depois, fazer o cadastro ambiental rural, onde eu vou determinar ali dentro daquele imóvel as suas áreas, o que é ali uma vegetação nativa, o que é uma área de APP, o que é uma área consolidada, que são aquelas aberturas anteriores a 22 de julho de 2008, que é o marco do Código Florestal Brasileiro. Correto. E depois fazer ali a solicitação de titulação, seja na plataforma da governança territorial, que é do INCRA, ou seja ali
no SICARF, que é ali do ITERPA, né? Então tem um trâmite, cada órgão tem um trâmite similar, mas em tese precisa ter o GEL, o CAR e fazer a solicitação dentro do órgão para que tramite e que consiga ali no futuro a titulação, obedecendo todas as regras, né, de regularização. Show, legal demais. Ô Cristiano, nós estamos citando aqui bastante sobre regularização, né? A regularização traz muitos benefícios para os produtores rurais. O principal é o crédito rural, né? Você poderia aí falar um pouco como funciona essa relação entre regularização e o crédito? Muito bacana a sua pergunta, Lucas, porque o crédito rural ele tem impulsionado toda essa região, não só, né, como o Brasil, por completo. E é importantíssimo, né, para o produtor conseguir o crédito, mas para a instituição aplicar esse crédito, ela precisa saber a exata localização desse imóvel, ela precisa saber quanto de abertura tem esse imóvel, ela precisa saber se não tem nenhum problema ambiental nesse imóvel, né? Então ela faz essa análise para que o produtor ali tenha a facilidade, né, e o acesso a crédito. Então uma documentação mínima para que o produtor possa acessar crédito rural, aí também vai depender de instituição para instituição, de linha de crédito para linha de crédito. Mas, em tese, seria o quê? Seria o GEL, o CAR, né, Cadastro Ambiental Rural, a solicitação de titulação. Aí, dependendo da fase, da medida do governo, pode ser que essa solicitação tenha que ter mais de um ano, pode ser que essa solicitação ela esteja ok para fins de regularização e seja emitido um CRO, uma certidão de reconhecimento de ocupação, né? Pode ser que tenha já um processo solicitado dentro do ITERPA, que já tenha seguido alguns passos de regularização e que não tenha entraves, né? Pelo menos pela análise prévia. Então, as instituições se valem desses documentos, né? Por exemplo, na área da pecuária, vamos falar que seria o CAR, né? Cadastro Ambiental Rural, seria ali a inscrição de produtor rural, que é muito importante. Sim. Também. A ficha sanitária, que seria na Depará, que se consegue a ficha, né? E saber se esse imóvel não tem nenhum tipo de problema de nível ambiental, certo? E se tem, se for somente um PRODES, um alerta de desmatamento, algumas instituições elas desconsideram para fins de crédito, outras elas descontam da área de apacentamento dos animais, falando em projetos pecuários, né? Então seria esse o trâmite mínimo ali para conseguir ter acesso a crédito, tendo ali a documentação prévia, né, de regularização. E claro que não é só questão do crédito, né? Além dele, quais outros benefícios a regularização fundiária ela traz para os produtores e também para o agronegócio como um todo, principalmente na nossa região? Muito bacana, Thales, esse apontamento, porque a regularização, como eu falei anteriormente, ela traz uma segurança jurídica para o detentor do imóvel e através dessa segurança jurídica traz também uma valorização daquele imóvel e através desta documentação consegue-se crédito rural. Quando você consegue crédito, você investe na sua propriedade, você cresce a produção da sua propriedade, você melhora a infraestrutura, você consegue antecipar os passos planejados para a sua propriedade, para a sua produção, você consegue diversificar, né, o seu tipo de produção, consegue agregar valor, agregar renda, movimentar a economia da sua região, por conseguinte do seu estado e do nosso país. Então é um caminho sem volta, é o crescimento de um local, de uma produção, de uma atividade, né? Então muito importante. E é legal você falar isso porque ainda ontem, em conversa com um amigo de fora, ele falou: rapaz, as terras aqui no Pará são muito baratas. Pessoal, lá no Mato Grosso é caro, aqui é barato demais. Eu falei: cara, na verdade não é que é barata, a terra aqui é cara.
As terras baratas são justamente essas que não têm a documentação, que não estão regulares ainda, que às vezes ou são áreas degradadas, ou já tem algum embargo, tem alguma dificuldade e por conta disso ela se torna barata. Agora, para você trabalhar aquela terra, para você regularizar ela, para você fazer às vezes ali uma reforma de pastagem, refazer toda a área de cerca, pagar uma multa caso ela tenha a um órgão, aí você vê que ela não é tão barata assim. Sim. E a gente tem notado que o produtor que às vezes tem uma área barata e ele se atenta a essa questão, ele se regulariza, ele prepara a fazenda dele, já não é mais aquele valor que o pessoal fala que é barato, ele já, e a nossa região ela já está começando a quebrar bastante essa questão de que, vamos pro Pará que lá a terra é barata, justamente por conta disso, porque as pessoas elas estão se atentando quanto à regularização. Eu tenho certeza que hoje uma área que não tem título, que talvez não tenha um GEL, não tenha um CAR, e uma que já seja titulada, já esteja cadastrada, regularizada, a diferença de valor agregado à propriedade é muito maior. Sem falar que a pessoa que vem de fora, principalmente do Mato Grosso, do Sul, primeira coisa que ela pergunta, tem documento? Não tem. Obrigado, mano. É a primeira coisa que quem vai adquirir, quem vai procurar uma área na região, é a documentação, porque a gente sabe da dificuldade que é, principalmente aqui, que são áreas que às vezes o INCRA lá nos anos 70, 80 deu a documentação e já passou na mão aí de 3, 4 compradores, já está às vezes num processo de inventário ali. Então assim, é legal você falar sobre essa questão da valorização, porque não é só da terra dele, é da região como um todo. Daqui a pouco o cara vai falar, rapaz, lá em Itaituba a terra tá valendo ouro, cara, porque o pessoal tá investindo, tá... E tem casos, Thales, que é importante citar, de produtores que vêm ali, Lucas, de outras regiões e querem justamente propriedades com documentação pela segurança que ele vai investir em uma propriedade e vai estar seguro daquele investimento, porque ele quer produzir, ele sabe produzir, né? E ele precisa dessa produção assegurada para que ele de repente precisa de um crédito, não necessariamente que precise de um crédito, mas tem uma segurança do investimento que ele está fazendo, não só na propriedade como na produção. E a gente faz bastante essas pesquisas para os produtores que vêm de outras regiões e não conhecem a realidade documental dos imóveis aqui do nosso estado e da nossa região. Isso é muito interessante, né, para assegurar com certeza o investimento. Trazendo para o mundo aí, onde todos consigam entender uma linguagem, você vai comprar um carro. Primeira coisa que você vai buscar, tá com o PVA pago, tá com o documento em dia, tu vai pegar, tu vai num Detran, tu vai assinar um DUT, vai no cartório, reconhece firma, mas tu tem um histórico daquele carro. Você não vai comprar um carro se tiver com busca e apreensão, se tiver com 15 mil de multa, se tiver com IPVA vencido e acima de tudo, se tivesse os pneus, tivesse o motor. Então, além da documentação, também tem que estar numa situação que seja cada vez mais interessante, né, de você, para justamente agregar valor. E, Cristiano, você comentou aí, né, e pela sua experiência, você já teve casos de produtores que teve aquele salto da produção após a regularização de propriedade. Se for possível, se eu comentar aí um caso interessante que você teve. Lucas, a gente tem vários casos de sucesso, né? O seu mesmo é um. A gente também pode citar o nosso. Mas assim, eu falo com alegria, né, em relação a isso, porque, como eu falei, lá atrás a minha família ela sofreu uma dificuldade com regularização e até hoje, né, vários têm imóveis para regularizar. E com esse advento do aumento da regularização, né, dos processos em andamento e vários produtores que nós começamos a atender nesse sentido, né, conseguiram crédito, conseguiram documentação, valorizaram seu imóvel e puderam ali antecipar investimentos nas propriedades. Em um desses casos, por exemplo, que eu posso citar, é o nosso vice-prefeito, o seu Disseu Biocchi, um produtor que investe no agronegócio, que tem lá a sua produção, uma produção caprichada. Eu já estive algumas vezes nas propriedades
do seu Disseu e da família, tem ali o Diego, que é o filho que acompanha ali, aperta o processo, né? Tem outra situação, por exemplo, se o Adelar faz binder, a família faz binder, dona Rosane faz binder, que é irmã do seu Adelar, né? Produtores que estão na atividade já há algum tempo, que conseguiram avançar em relação a crédito, em relação à documentação. E tem um aqui próximo, aqui no 30, que é o seu Jair de Paula, produtor que veio do Mato Grosso para a região, comprou a propriedade quando estava num valor até menor do que hoje, investiu em regularização, conseguiu o título e conseguiu o crédito, está lá hoje uma propriedade que eu posso chamar de uma propriedade modelo, trabalha a propriedade como se deve, está melhorando a região, está agregando, está trazendo renda, investimentos, né, para a região. Então, assim, são alguns de vários produtores aí que a gente pode citar e que a gente fica muito feliz em poder participar, em ter a chance de participar desse processo. Que legal, que legal. E falando aqui, acredito que seja a nível de Brasil, mas aqui principalmente pela dificuldade do acesso à informação às vezes, muitas pessoas, principalmente aquele produtor rural mais antigo, ainda tem um certo preconceito com a tecnologia, não é nem preconceito, talvez a falta de conhecimento de fato do que é mais o banco. Ah não, o banco é uma coisa ruim, o banco quer tomar meu dinheiro, ele pega às vezes o dinheirinho dele e guarda no colchão, embaixo da cama ali, e tem medo de investir. Quando você fala em regularização, na burocracia, aquilo é um bicho de 7 cabeças. E a gente sabe que não é mais assim. Nós temos, por exemplo, você a exemplo, que é uma empresa que presta esse tipo de serviço justamente para atender essas demandas. Só que ainda assim, para a gente falar um pouquinho mais diretamente para esse público e outros também, uma das principais, vamos dizer assim, finalidades da regularização hoje, além de estar regular, dessa segurança, é a linha de crédito. É a linha de crédito. E nós sabemos que hoje existem diversas instituições e diversas linhas de créditos. E quando a gente fala linha de crédito, tem linha de crédito para o pecuarista, tem linha de crédito para o piscicultor, tem linha de crédito para diversas. Eu gostaria que você, com base aí na sua experiência, no seu dia a dia, na vivência sua aqui, quais são as principais linhas de créditos adquiridas pelos produtores aqui da nossa região? Como é que funciona mais ou menos isso? Cristiano, eu quero regularizar, me regularizei, estou regular, agora eu vou no banco para pegar um dinheiro para a pecuária. Como é que o banco vai me dar esse dinheiro e o que eu vou ter que fazer a partir dali com esse recurso? Fala para nós um pouquinho aí. Certo. Você citou um exemplo, né, do que acontece ali com alguns produtores da nossa região, que são produtores mais antigos na atividade e que de repente o processo de digitalização, né, da tecnologia às vezes deixa ele um pouco mais alheio a toda essa mudança, né? Mas é algo que com muita cautela a gente tem que repassar, tem que explicar a importância e que alguns, né, têm conseguido ali entender e seguir com o processo e conseguir o êxito. Então, assim, o processo de concessão de crédito é diferente, né, de uma instituição para outra. Perfeito. Principalmente quando se trata da linha de crédito. Porque algumas instituições têm linhas de crédito de recursos federais, provindas, né, de recursos federais, e outras são recursos próprios. Então, de repente eu consiga ali uma linha de crédito de recursos próprios, o processo ele vai ser mais rápido, menos exigente, porém a taxa é um pouco maior. Para aquele produtor que já tem uma regularidade maior do seu imóvel, que já tem uma produção iniciada ali, seja agropecuária, seja pecuária ou agricultura ou piscicultura, dependendo do ramo, o banco vai analisar a estrutura da propriedade, vai analisar as benfeitorias, vai analisar a produção, vai analisar a documentação para gerar um limite de crédito e a partir desse limite
né, poder dizer para o produtor: seu João, o senhor tem aqui 500 mil para o senhor investir em infraestrutura, o senhor tem aqui 400 mil para o senhor investir, se for pecuária, em matrizes reprodutoras, um trator e um implemento, o senhor tem 200 mil, 300 mil. E isso, claro, depende de propriedade para propriedade. Projeto para projeto. De projeto para projeto, do tamanho da produção, né, da quantidade, né, de produto que aquele produtor tem dentro daquele imóvel. E a instituição, ela analisa todo esse processo, mas também analisa ali a informação financeira daquele cliente no mercado, se ele já teve algum empréstimo, algum financiamento, se ele é um cliente habitual que paga direitinho, com seus compromissos, né? Como é que está lá o score dele, né? Então cada instituição ela tem o seu modelo de negócios e existem, por exemplo, eu posso citar aqui o banco responsável pela aplicação do recurso constitucional, que é o FNO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, no caso é gerido pelo Banco da Amazônia, e é um recurso muito utilizado porque ele é para fomentar a região, e é um recurso a custo também um pouco mais reduzido do que outros recursos de outras instituições. E para ter acesso, claro que o governo cobra a regularidade do imóvel, não que precise exatamente possuir um título, mas também que precise ter ali a regularidade mínima, como eu falei, um GE, um K, um CRO, né? A sua ficha sanitária em dias, não tem embargo na propriedade. Então essas taxas, esses prazos de determinados recursos, eles variam de instituição para instituição. Né? Pode ser uma instituição financeira, pode ser uma cooperativa, no caso que temos o Sicredi, temos o Banco do Brasil, o Bradesco, o Bampará, Santander, enfim, todos eles hoje já oferecem. E aí é legal para você ver a importância que todo esse setor tem, que é algo que os bancos já se atentaram e outras áreas também, né? E isso é bacana demais você falar. E para aquele produtor que deu início, você falou um pouquinho agora a respeito, mas eu gostaria que você frisasse ainda mais, para quem está no processo de regularização, ainda não tem o seu título. Estou com o meu processo tramitando, estamos aguardando uma vistoria, mas eu já queria aqui ver se eu consigo um dinheirinho, porque eu estou precisando comprar um trator, estou precisando arrumar meu pasto. Ele já consegue? Sim, Thales. Para esses produtores, como eu falei, o banco, né, ou a cooperativa, ele aceita, né, o CRO, Certidão de Reconhecimento de Ocupação, no caso de uma área que é regularizada pelo INCRA. E se for uma área que é regularizada pelo domínio, no caso do ITERPA, aí ele vai aceitar ali o espelho do processo, né, que não tenha pendências ali documentais para que haja essa regularização por completo. Então as instituições se valem destes documentos para seguir com o processo de concessão de crédito ali para esses produtores que ainda não conseguiram a finalização do seu processo de regularização. Já estão buscando se regularizar. Estão nesse caminho. Legal e demais. Ali para eles são oferecidas essas linhas de crédito como recurso constitucional, como linhas de crédito das próprias instituições. Que show. Lucas? Ô, Cristiano, a procura de um tempo para cá por crédito e regularização vem aumentando, né? E você acha que os produtores da região estão bem informados sobre essa situação, sobre essas oportunidades, ou ainda falta mais o conhecimento e o apoio para eles ter acesso a essas informações? Lucas, à medida que o processo de regularização ele vem avançando, à medida que outros produtores de outras regiões que já estão habituados com esse processo de regularização vêm chegando, né, investindo, e vai se difundindo através, por exemplo, deste podcast, que eu acho muito importante, né, levar para o amigo produtor que não tem ainda esse conhecimento, né, que existe
existem formas de você ter acesso a crédito mesmo sem estar completada ali a sua regularização fundiária, né? É necessário que os produtores eles busquem informações, né? E nós estamos trabalhando para que possamos levar cada vez mais a informação de qualidade, a informação segura, concreta para esses produtores. Então há essa necessidade, né, desses produtores buscarem cada vez mais informações de valor, informações que vão lhe auxiliar em todo esse processo, seja de regularização, seja de crédito, e ele vai conseguir ali um investimento que ele sonha para aquela propriedade, que vai lhe dar um retorno, onde ele vai ali investir, vai ter o retorno, vai pagar o banco e vai ter lucro, porque no processo de concessão de crédito, o que a instituição leva em consideração é se o produtor vai ter a rentabilidade necessária, né, para quitar ali a obrigação financeira e conseguir, o lucro esperado. E um dia desse, conversando com você, uma conversa pessoal, você me falou um negócio interessante. Você falou: Thales, lá no passado, desde meu avô, meu pai, a gente enfrentava ali um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de resistência contra essa questão, até que chegou um momento que eu assumi a frente, falei: não, vamos resolver isso. E você foi, resolveu, conseguiu regularizar a sua propriedade, que fica localizada aqui no Trairão. Você me falou um pouquinho dos projetos que você está fazendo ali dentro, e você falou um negócio interessante que eu acho que vale muito para todos os produtores que nos assistem assim, né? Você falou: Thales, eu estou fazendo coisas hoje na minha fazenda, na minha propriedade, através de uma linha de crédito, que se eu não tivesse e fosse esperar aquela propriedade me dar um retorno para eu poder fazer esse investimento, dificilmente eu conseguiria fazer. Porque a gente sabe a dificuldade que a gente sabe que está muito difícil, principalmente na nossa região, o cenário que a gente está vivendo, o valor do gado, o preço das coisas. Hoje, você fazer uma cerca está muito difícil, você fazer um pasto está muito difícil, a mão de obra está difícil, e eu fiquei pensando naquela questão depois, por ter amigos, familiares que ainda não têm essa linha de crédito, não estão regularizados, e a gente vê de fato essa dificuldade. Trabalha, às vezes para tentar levantar a propriedade e não consegue. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo hoje estão esperando o preço do gado às vezes subir para arrumar alguma coisa dentro da sua propriedade em questão. Não, quando o preço do gado subir, eu vendo, aí eu vou fazer minha cerca, rapaz. Aí eu vou arrumar meu pasto. E daqui a pouco, às vezes, o verão tá aí de novo, o preço do gado não subiu, ele não conseguiu o dinheiro que ele queria, vai ter que vender barato porque não arrumou a propriedade, e é ferro de novo no produtor. E quando você falou isso, eu fiquei: cara, olha que visão legal, que às vezes a gente que está no meio, mas ainda não sente na pele, não para pensar. E quando você falou: cara, eu faço coisas hoje que se não fosse por essas linhas, por esse, eu talvez não conseguiria fazer num futuro tão próximo. E eu falei: cara, eu vou abordar esse tema para que você se aprofunde um pouco mais, porque além de empreendedor, você também é produtor rural. Você também tem sua propriedade, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua realidade. Conta para nós aí o que você, Cristiano, sem ser Tapajós, produtor, vivencia hoje através dos benefícios que a regularização, que esses créditos trouxeram para você. Muito bacana, Thales, você lembrar dessa conversa que nós tivemos, né, alguns dias atrás. Perfeito. E eu sou muito grato porque quando eu iniciei nesse processo de regularização crédito através da empresa, da Tapajós, eu pude ter a oportunidade de adquirir uma propriedade rural. Por tamanho, não é uma grande propriedade, né? Ela tem apenas 300 hectares. Mas em relação à produção, a gente conseguiu já romper alguns números, que algumas propriedades com um porte até maior, às vezes
não conseguiu chegar ainda. Mas isso foi através também, Lucas, da visita que a gente fez com produtores que abriram as portas de suas propriedades, de suas fazendas, que nos orientaram em relação à sua produção, né? E a gente pôde também aplicar na prática na nossa propriedade. Porque às vezes alguns técnicos, eles se formam e eles têm ali o diploma, mas lá no campo, quem é o verdadeiro formado é o produtor. Tem muitas técnicas que o produtor executa na propriedade que foi fruto de diversos anos de aprendizado. Errando lá atrás, aprendendo com os erros, né? Sim, claro. Claro que o conhecimento, né, que você adquire na faculdade te dá o norte de como você deve atuar e te dá ali a capacitação. Porém, o produtor ele tem muito a nos ensinar. Então, eu visitei muitas propriedades, pude observar como era produzido, né, pude aprender bastante. E quando eu tive a oportunidade de adquirir esta propriedade, eu pude também aplicar, né, diversas técnicas que eu vejo que dão realmente retorno, né? E aprendi também ali com 2 últimos verões, né, bem extensos na propriedade. Tivemos alguns problemas e já estamos resolvendo também. Mas assim, lá na propriedade, quando tivemos a oportunidade, era uma propriedade que precisava, né, cada vez mais de melhorias. E como a gente trabalha na pecuária de corte, né, inicialmente, precisou fazer ali uma série de investimentos em infraestrutura, cerca, coxo para tratamento do gado com mineral, né, questão de tronco e balança, barracão, enfim. E a gente investe e percebe que o manejo melhora, que a qualidade do rebanho melhora, que os índices, né, tanto de nascimento de animais quanto de desmama desses bezerros, no caso, como a gente trabalha no sistema de cria, eles vão melhorando, né, a cada passo que a gente dá dentro da propriedade, a cada melhoria implementada, seja ela em infraestrutura, seja ela em genética. Agora a gente conseguiu fazer o primeiro lote de ATF com as matrizes, né, até o doutor Davi Aguiar, que foi o nosso veterinário que nos atendeu e executou um trabalho muito bom na propriedade, estamos satisfeitos e percebemos também que com essa melhoria no rebanho de corte, em relação à infraestrutura, em relação ao suporte forrageiro, em relação à mineralização, né, que a gente hoje usa um mineral pronto ao coxo, que lá atrás a gente usava um de mistura e pôde perceber a diferença, né? Diferença de carcaça. Diferença de carcaça, diferença, né, de peso ao desmame, diferença total no rebanho, né? Qualidade do rebanho. E a gente aplica não só no rebanho de corte, mas também ali a gente tem uma criação de aves, né? Aves de postura, temos ali uma granja de suínos. Estamos investindo também em queijo, né? Temos um queijo ali artesanal, estamos melhorando essa produção, estamos trabalhando para legalizar essa produção e poder vender para outros municípios, né? Porque o produtor ele tem que investir, tem que medir essa produção, medir o retorno dessa produção e o impacto dela na sua propriedade. Porque às vezes você tem uma área extensa, mas você não está extraindo daquela área o potencial máximo que ela pode lhe entregar e lhe fazer ali ter uma rentabilidade melhor, né? Poder ali ter um ganho que realmente justifique aquele investimento. Que legal, cara. Eu acho fantástico você falar isso, principalmente no final agora, além de tornar mais rentável. Mas assim, eu sempre lembro, e isso não é só nos programas, nos episódios, no dia a dia, de algo que a Stephanie falou no podcast que nós gravamos com ela, de que, por exemplo, na piscicultura hoje Itaituba
tem um consumo mensal de 20 toneladas de pescado todo mês. Dessas 20, 2 apenas são produzidas aqui. O resto é importado de outros estados, de outras regiões. E assim como o pescado, a gente tem a fruticultura, a gente tem a carne, a gente tem o queijo e outros produtos que a nossa região ainda não se atentou ao potencial que a gente tem. A demanda, que é o mais difícil, qualquer negócio que você vai gerir, que você vai hoje, é você ter uma demanda. E nós temos uma demanda interna que infelizmente o nosso produtor ainda não consegue atender, deixando uma lacuna, um espaço gigantesco, cara, de todas as áreas. Seja da banana hoje, vem de fora. É pouco que nós produzimos. O peixe vem de fora. A carne, a hortaliça, as hortaliças vêm de fora. Vem de fora. O que a gente produz aqui ainda é muito pouco. E aí você vê o potencial que a nossa região tem. E quando você fala de uma propriedade de 300 hectares, que eu sei que não é toda ela aberta, só uma pequena parte que você ainda está explorando ali nessas atividades, aí é bacana porque às vezes muitos desses projetos, o produtor ali numa área pequena, com investimento, por menor que seja, ele já consegue tornar a propriedade dele mais rentável. É um chiqueirinho de porco, porque no final do mês aquele vai dar um dinheirinho a mais para ele. Sim. Uma galinha caipira, um ovo caipira, uma hortaliça, igual o Lucas falou, plantar uma alface, e às vezes são coisas que não demandam investimentos gigantescos. Pelo contrário, eu sempre falo aqui, essa é a nossa questão. Quanto menor a área, menor o investimento. Você vai produzir menos, mas vai produzir de acordo com a sua condição, claro. E isso eu sempre falo que tem que ser um acender de lâmpada, um virar de chave aí para o pequeno, para o médio produtor, para ele entender o papel, a importância dele nessa cadeia, que é fundamental. E a demanda a gente tem. Andrelândia é uma vila ali na Transforlândia. Os caras têm mais de 20 mil pés de banana plantados ali dentro. A menos de 1 hora daqui, propriedades pequenas, um trabalho manual, mas que o pessoal de Santarém vem de carro, de caminhão, buscar lá dentro a banana todo ano. E num valor alto, viu? Que na temporada a bicha sobe e a demanda existe. Então, muito legal você falar isso. E já vou entrar no próximo tema, que é o futuro. Você, com o seu olhar aí, enquanto empreendedor, enquanto prestador de serviço, que todos os dias está atendendo produtores, à procura de projetos, à procura dos seus serviços, como você avalia aí o futuro para a nossa região, voltado aí para essa questão da regularização fundiária? A gente está caminhando aí, não só da parte da procura, da demanda, mas também da oferta para um serviço mais ágil. Como você avalia isso daí, Cristiano? O futuro do agronegócio na nossa região, ele parte, em parte, da regularização. Claro que propriedades regularizadas, propriedades produtivas, explorando o seu potencial, elas vão ter ali uma rentabilidade e vão ter a sua parcela na economia. Então, eu vejo que a nossa região ela tem se regularizado, ela tem buscado regularização. Os produtores que aqui chegam, eles não fazem de forma diferente dos lugares de onde vieram, e essa produção tem sido cada vez maior, por advento da vinda desses produtores. O agronegócio ele tem se fortalecido não só aqui na nossa região, mas no país, no Brasil. O Brasil é um país extremo, em produções, e pode explorar ainda mais o seu potencial, pode dominar diversos ramos, já soja e outros, já é líder, de produção em diversos ramos.
Então, aqui na nossa região está crescendo também a agricultura, né? Plantio de soja, milho, né? Com produtores que acreditaram, fizeram aí o seu papel de vir, de conhecer, de produzir e de encontrar terras férteis, condições favoráveis. Então, eu creio que a nossa região ela tem se desenvolvido. Claro que temos muito a crescer, né? Temos um potencial enorme e pode ser melhor explorado pelos produtores, né? Mas acreditem em relação à regularização, em relação a crédito, busquem melhores linhas, melhores alternativas, invistam, busquem conhecimento com profissionais ali capacitados, que entreguem realmente ali a resposta que o produtor precisa em relação à sua produção. E a nossa região será uma região diferenciada por todo esse potencial hídrico, seja ali na piscicultura, pecuário, que a gente já tem aí grandes produtores, né? Na agricultura que estamos crescendo e em diversos outros ramos, né? Que seja ali a granja de ovos, que seja uma granja de suínos, que seja um produtor de hortaliças. A nossa região tem um potencial enorme, então eu gostaria muito de acompanhar todo esse processo, se Deus me permitir, porque eu sou um apaixonado pelo setor que eu trabalho, pelo setor que eu convivo, né? E gosto de acompanhar esse processo evolutivo da região. Eu vejo que a nossa região é uma região muito promissa, tá? Então eu torço muito, além de tudo, pelo desenvolvimento cada vez maior do agronegócio e principalmente da nossa região. É um potencial muito grande em todos os setores do agronegócio, né? Sim. Há um novo projeto ou mudança de legislação que possa impactar positivamente nesse processo de regulação nos próximos anos? Olha, Lucas, até o momento eu não tenho conhecimento, né? Mas sempre existem projetos de lei, projetos em votação, né? Que busquem, né, facilitar tanto a regularização quanto o crédito, como o desenvolvimento do agronegócio, né? Mas até o momento eu não posso licitar algum que esteja realmente efetivado e que seja agora de poucos dias ou alguns meses. Perfeito. E quanto a Tapajós, que até um tempo atrás era Tapajós Projetos, agora Tapajós Projetos e Serviços, conte para nós aí um pouquinho, para quem está nos assistindo, o que é a empresa, quais são esses serviços que vocês prestam, quais são esses projetos que vocês executam, para que as pessoas possam conhecer e às vezes saber que tem um prestador desse serviço aqui dentro de Itaituba com a capacitação tão boa quanto é a sua. A gente que acompanha de perto dia a dia, sabe da dedicação da sua equipe, da sua empresa, conhecemos pessoas que são clientes aliás, e falam muito bem a respeito. Conta para nós um pouquinho sobre a Tapajós. A Tapajós, Thales, iniciou através desse desejo de regularizar o imóvel da família, de regularizar os imóveis da região, de poder ter acesso a crédito e de poder assessorar os produtores em relação a projetos de crédito rural. E executamos, né, diversos serviços ali, envolvem regularização, como GEL, CAR, solicitação de titulação, inscrição de produtor rural, e também processos de licenciamento ambiental, que é algo que está muito legal, né? Na vez, né? Vamos falar assim, né? Agora temos um ano de COP30, essa parte ambiental é um tema que deve ser levado em consideração dentro de cada propriedade, e nós temos profissionais para atender os produtores em relação a processos de regularização ambiental. E fazemos também ali projetos de crédito, né? Nossa equipe é composta por diversos profissionais de diversas áreas para atender o produtor, né? Visitar, entender a necessidade, verificar qual a instituição que mais se adequa
com a realidade da sua propriedade, da documentação da sua propriedade, do desejo ali de investimento que o produtor tenha. Então, trabalhamos nessa parte de regularização fundiária, crédito rural, e iniciamos aí com os serviços, né? Temos um drone de pulverização agrícola, né? Dispersão de sólidos, executamos alguns serviços também de mapeamento de propriedades em relação a fotos, em relação a também mapeamentos em campo com GPS. Temos o equipamento de georreferenciamento e estamos investindo cada vez mais para trazer ali soluções para o produtor. Se você chegar na Tapajós somente com a intenção de comprar um imóvel, nós fazemos a pesquisa daquele imóvel para você saber se aquele imóvel ele tem possibilidade de regularização. Fazemos o processo de regularização, acompanhamos, assessoramos o produtor e assessoramos em crédito, e depois podemos prestar o serviço, né? Ali em relação à pulverização, dispersão de sólido e até alguns outros que a gente tem aí no escopo para começar a executar em breve, e a gente vai estar divulgando depois. Que legal, cara, que legal. Eu acho muito bacana, eu acho tudo que envolve o agro, igual você falou, é apaixonado pelo setor, eu também sou, e a gente vê a quantidade aí de serviços, de caminhos que você pode trabalhar dentro do setor e ganhar dinheiro, que é o mais importante. Então assim, cara, parabéns demais aí por acreditar no agro. Você já falou que é apaixonado, mas fazer disso o seu meio de vida e trazer uma equipe capacitada, isso é muito bom, cara, isso é muito legal. E agora eu queria que você falasse, Cristiano, para os produtores que estão nos assistindo, que vão ver este episódio e que querem iniciar ali um processo de regularização ou crédito, para quem já está se regularizando, às vezes começou a fazer lá atrás e ficou por ali, qual seria o primeiro passo, onde ele conseguiria buscar essa ajuda? Mas fala para ele, e principalmente a importância, mas assim, olho a olho, fala para aquele produtor que está nos assistindo aí, por favor. Então, produtor, se você pensa em investir na nossa região, ou se você já investe, nos procure. Nós temos profissionais capacitados para lhe atender, para levar o seu negócio a um nível maior, né, de produção, de regularização, de crédito. Conte conosco, conte com a Tapajós Projetos e Serviços e venha conhecer um pouco mais aqui da nossa região, da nossa realidade, que nós estamos à disposição para atendê-los. Ô Cristiano, queria agradecer aí você por estar participando, aceitar esse convite do nosso Agrocast da Arinos Agrícola e dizer que nós também da Arinos Agrícola somos apaixonados que nem você pelo agro, tá bom? É isso aí. Cristiano, mais uma vez agradecer imensamente a sua participação, que com certeza vem para esclarecer muitas das dúvidas que os produtores têm, e até para as pessoas que ainda não são produtores, mas estão pensando em migrar para o agronegócio, que a gente sabe que é uma realidade atual da nossa região. Então, cara, obrigado demais por estar aqui, por falar e se apresentar tão bem sobre um tema que às vezes é tão complexo de falar, e a sua linguagem é uma linguagem que todos conseguem compreender. Tenho certeza que as pessoas aí que estão nos assistindo tiraram muitas das suas dúvidas. E para quem não conhece, a Tapajós está localizada aqui nas dependências da Arinos Agrícola. Então venham até Arinos, venham até a sede da Tapajós, converse com o Cristiano, com a equipe dele. Vamos deixar aqui no rodapé também um telefone de contato para que vocês possam mandar uma mensagem e tirar as suas dúvidas. E agradecer a cada um de vocês aí que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado mais uma vez. Peço novamente, se possível, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe esse conteúdo com os vizinhos, com os amigos, para que mais pessoas possam tomar conhecimento dessas informações que é de importância fundamental para todos os produtores rurais
E claro, agradecer aos nossos colaboradores, que é a Nogueira, IMEP, Baldan, Semag e Micron. E se Deus quiser, nós nos vemos aí no próximo episódio do Agrocast aqui da Arinos Agrícola. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!